Para o mundo inteiro, na TV Meio, neste sábado, 10 da noite, mais uma presidencial é nossa entrevistada no Podcast Liberados com a ministra Simone Tebet. Toda guerra deixa milhares de mutilados, cadeirantes. O Nelson, ele é meu irmão, ele sofreu um acidente, em 2019, teve que amputar uma das pernas. Depois do acidente dele, não mudou não só a vida dele, mas de todo mundo. E a gente tem pelejado, para cuidar dele, mas assim, os sonhos dele, acabou. Não deixe o trânsito virar uma guerra. Detran, Governo de Goiás. Na Bet Esporte você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante. Com um site totalmente seguro e de fácil navegação, a plataforma oferece diversas opções de mercados esportivos e mais de 10 mil jogos online. Via Pix, depósito mínimo de apenas R$1 e bônus de 200% até R$1.200 no primeiro depósito. Acesse agora betsport.com ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e faça o seu cadastro. Proibido para menores de 18 anos. Podcast Liberados no comando do consagrado Jorge Cajuru. Oferecimento Bet Esportes, sempre esquenta o jogo. Podemos entrar aí na sua casa? Se vocês permitem, agradecidíssimo e de coração aberto, Deus e saúde e alegrias e vitórias em suas vidas e de seus familiares neste 2024. Está começando neste sábado, 10 da noite, programa Podcast Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira. Bem, nossas únicas vossas excelências, nossos únicos patrões, o privilégio de sempre da companhia da excelente Flávia Fagundes. Neste programa de hoje, há uma diferença rápida que eu quero aqui confessar. Algo que talvez em entrevista somente para o Jô Soares em 2002 eu falei, mas eu ainda não a conhecia, a nossa entrevistada especial de hoje, mas por tudo o que ela representa neste país, como ser humana, como mulher, como esposa, como mãe e como uma mulher da vida pública, que vocês já estão vendo. É ela mesma, Simone Tebet, dispensa apresentações. Depois de Hebe Camargo, que eu chamava de madrinha, a única mulher que eu passei a ter uma paixão de amizade, assim como com a Hebe Camargo, simplesmente em 4 anos de convivência no Senado Federal, foi essa guerreira chamada Simone Tebet. E minha amiga, minha irmã, você sabe que essa admiração, ela veio espontânea no dia a dia das nossas conversas, das nossas lutas. Eu, antes de começar no Senado, eu assistia os seus pronunciamentos, pela sua oratória, pelo seu preparo, pelo seu bom português, e por causa do teu pai, Rames Tebet, que o Brasil inteiro sabe quem foi, o que ele representou, e quem era ele no Senado Federal. Então você tem, além de tudo, DNA. Mas também foi pela nossa amizade fora do dia a dia do Senado. Passamos a ter jantar sempre com as nossas amigas Leila do Vôlei, a Soraya Tronic, Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães. Eram jantares prazerosos, de conversa gostosa, de conversa absolutamente positiva, de um Brasil que você queria, que você sonhava, e que de repente você decide ser candidata à presidência da República. Então, como primeira pergunta, antes dela, é agradecer por você existir. Mulher tipo Simone Tebet, que existe, a gente tem que agradecer, porque assim a gente acredita na raça humana. Eu sou meio descrente da raça humana. Você me fez voltar a acreditar na raça humana. Tanto, para quem não sabe, ela ia no meu apartamento com a Leila e com a Soraya, com o Álvaro, e ela falava, você mora num, simplesmente, Cajuru, insalubre, porque era um apartamento de 30 metros quadrados. Mesmo assim, ela ia lá com o maior prazer. E hoje eu moro num apartamento que era dela por 8 anos, com o maior prazer. E isso para mim foi importante porque ela, a Leila e a Soraya me convenceram a parar com a bobagem de não aceitar morar num apartamento normal, que não custa nada, porque eu não aceito auxílio moradia. Então eu queria te agradecer primeiro por toda essa convivência, por tudo que você representa na minha vida
e saber o tanto que eu torço por você, pelo seu sucesso, pela sua família, pelas suas duas filhas raríssimas, a Maria Fernanda, a Maria Eduarda, o respeito que eu tenho pelo seu marido, pelo Eduardo. Aliás, para quem não sabe, o marido dela já brincou com ela, na despedida dela eu fiz poemas para Simone Tebet. Ele falou assim, olha, o único homem que eu aceito fazer poema para você é o Cajuru. Mentira minha? Verdade. Que prazerão. Cajuru, obrigada, querido. Vou pegar na sua mão aqui, eu preciso pegar na sua mão num país polarizado como o nosso, onde as pessoas não querem estar certas, elas simplesmente, elas não querem estar do lado certo, elas querem estar certas. Isso. Então elas vivem muitas vezes dentro de bolhas e é muito fácil, né? Através dessa tela aí, criticar, falar mal, caluniar, difamar, como se não tivesse um outro ser humano, uma outra alma, né? Que iria receber a mensagem, muitas vezes ficar até mal com isso. E quando eu recebo, assim, essa homenagem, eu me sinto homenageada por você, mas especialmente porque conhecer o teu caráter, quando eu recebo, assim, essa declaração tão sincera, o que é tão difícil na política, isso me dá mais força, mais do que eu já tenho, porque olha que eu sou corajosa, eu não me abalo, né, diante das dificuldades, para continuar. Quero dizer que foi uma grata surpresa a sua chegada no Senado, eu já estava lá há 4 anos quando você chegou, e assim, a imagem que a gente tinha era de um Cajuru durão, que fala tudo que acredita e tudo que pensa, mas que era muito duro com as pessoas, e isso não é verdade. Você é duro quando precisa ser, você é duro contra, não as pessoas, mas contra o mau caráter, contra a corrupção, contra os desmandos, contra a insensibilidade, contra a classe política que muitas vezes não olha para quem mais precisa. Mas você é de uma generosidade, de uma gentileza com as mulheres, com as senadoras de um modo geral. Graças a Deus. E quando precisa falar e chamar a atenção minha ou das colegas, você sabe fazer isso. É por isso que as suas principais companheiras e colegas no Senado, né, são mulheres, como eu coloco aqui como a principal, nossa capitã do vôlei, a Leila do vôlei. Então é um prazer muito grande poder ser escolhida nesse dia para nós falarmos um pouquinho, especialmente para as mulheres brasileiras. Sem dúvida. Bom, na verdade, ministra do Planejamento Simone Tebet, o brasileiro, a brasileira, porque você não é amada só pelas mulheres, né? Isso é uma idiotice dizer, não, ela é amada também pelos homens, em todos os sentidos, principalmente pelo respeito que um homem de bem tem por ela e viu a campanha dela. Ela foi a grande revelação da campanha, o grande destaque da campanha e para mim nenhuma surpresa, eu tinha certeza absoluta disso. Mas em função, evidentemente, do que você viveu no Senado Federal, que você foi prefeita 2 vezes da sua cidade natal, Três Lagoas, onde eu já estive lá e vi o tanto que você é amada lá, fui fazer palestra lá, naquela faculdade que tem lá, e senadora por 8 anos. Mas assim, nesse período teu, como mulher, o que mais te incomoda no Congresso Nacional, no que tange ao tratamento que a mulher que entra como senadora ou como deputada tem? Não tenho dúvida, a classe política, na sua maioria, não são todos, não enxergam as mulheres que fazem política como igual. A mulher que chegou a virar deputada federal ou senadora, acreditem, ela precisa ser bem melhor do que o homem para ser considerada igual por ele dentro do Congresso Nacional. Nós temos que fazer uma diferença do brasileiro, que respeita as mulheres, mas na classe política é uma classe muito ainda machista, é uma classe assim que interrompe a mulher em tudo que ela fala, então que a gente chama, né, daquela violência verbal. Você mal começa a falar, começa o burburinho do lado a lado. Então acho que essa falta de respeito é uma coisa que me incomoda muito. E a mulher, seja na vida pública ou fora dela, tem tanto para oferecer para o Brasil. Porque assim, não é que nós somos melhores que os homens, não é nada disso. É que Deus fez o homem e a mulher à sua semelhança, mas nos fez diferentes. Então é um somatório. O mundo, o Brasil só vai ser melhor quando homens e mulheres lado a lado estiverem no poder. Claro. Igualdade de condições. O homem com, às vezes, a visão mais na área de infraestrutura, de obras e tudo mais, mas a mulher trazendo tudo isso, falando de obras também, mas trazendo o lado humano, o lado solidário, o lado da comida no prato do povo brasileiro, né? O lado assim, aquela mulher cheia de filhos que tem que no final do mês ter que ter a triste decisão de escolher pagar o aluguel ou colocar comida na mesa. A mulher fala, então vamos construir casas próprias, vamos olhar, vamos dar a chave da casa própria para essa mulher. A mulher na política, ela tem esse olhar diferenciado. Então, assim, eu sou uma eterna defensora das mulheres na vida pública,
República, não para ocupar os espaços dos homens, mas para estar lado a lado com eles, construindo o Brasil dos nossos sonhos. E olha, gente, o que eu vi essa mulher, Simone Tebet, essa guerreira, enfrentar homens no Senado, na tribuna, ela se dirigia com uma dureza e eles baixavam a cabeça, ficavam caladinhos, porque tinham medo de responder para ela. Ela, quando fazia parte, ela tremia no Senado Federal. Me chamou de engavetador, me chamou do que quis. Agora, presidente. Pela ordem, senhor presidente. O ministro pode dizer... Não estou me dirigindo a Vossa Excelência usará o microfone quando o presidente dessa comissão lhe determinar. Eu peço que respeite uma senadora da República. Flávia Fagundes, por fineza. Ela que é advogada, já foi prefeita por 2 vezes em sua cidade de Três Lagoas, vice-governadora de Estado, secretária de Governo de Estado, ex-senadora da República, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A primeira mulher. Líder da bancada feminina, né, no Senado. E de todos esses cargos que eu mencionei, ministra, eu gostaria de saber, a senhora foi a primeira mulher a ocupar quais deles? Olha, que boa pergunta, Flávia. Na minha vida pública, eu fui a primeira mulher a presidir, a governar o meu município. Meu município tinha quase 100 anos de idade e que tristeza, não tinha tido uma mulher prefeita. E assim, fazendo um retrospecto, acho que você falou sobre isso, e Cajuru comentando lá da tribuna, que eu era muito dura, é que a dor ensina a gente a gemer, né? A gente vai apanhando, chega uma hora... Eu recebi muita violência política, eu comecei como deputada estadual, os homens achavam que podiam dar de dedo. Primeira vez eu fui chorar no banheiro, porque 30 anos eu não sabia do que, 20 e poucos anos, como quando eu fui candidata, não sabia o que era aquilo, né? Aquele tipo de situação. A segunda vez, eu não chorei, mas eu também não tive reação. Eu fiquei com tanta raiva de mim, de eu ter sentido, por ter me sentido... Porque doeu, né? Dói na alma, que eu falei, não vai ter a terceira vez. E daí para frente, nunca mais alguém cometeu algum tipo de violência contra mim, ou contra as mulheres, ou contra o que eu achava que era o certo no Brasil, sem eu me pronunciar. Então, assim, respondendo a tua pergunta, a minha primeira vez na vida pública, foi como prefeita de Três Lagoas e foi o momento mais especial da minha vida. E isso eu queria compartilhar com vocês. Eu não sei se eu já disse alguma vez em público o que eu vou dizer agora. A prefeitura me tornou um ser mais humano. A prefeitura me trouxe para uma realidade que eu só via mais à distância, como deputada estadual, morando em capital, né? Eu convivi lado a lado com a miséria, com a pobreza, com o desemprego do trabalhador, né? Com falta de saúde ali, básica, remédio para tirar a dor de barriga de uma criança, porque eu peguei uma cidade muito destruída. E com isso eu falei, bom, só tem uma coisa que dá dignidade para o trabalhador, era emprego. Eu pegava o carro, era meu carro, porque a prefeitura não tinha dinheiro, eu detonei um carro que eu tinha ganhado. Eu ia para o interior de São Paulo, para Barueri, para a capital, para outros estados levar indústrias. E terminei o meu mandato como a prefeita que mais levou indústrias para todo o estado de Mato Grosso do Sul, grandes fábricas de celulose. E aí eu vi tudo acontecer. Emprego, né, é salário no bolso é comida na mesa. Comida na mesa e economia aquecida gera receita para o município. E sem aumentar imposto, e com aquela receita eu coloquei remédio no posto, a gente ajudou a construir casas, a fazer o asfalto, a drenagem, a construir creches, escolas, clínicas de saúde. Então eu acho assim que a maior missão que eu tive até então, não é nem como senadora, como vice-governadora, que eu fui a primeira mulher vice-governadora, não tinha sido até então a presidência da CCJ. Olhando todo esse período, eu acho que o momento mais importante da minha vida política foi quando eu fui prefeita da minha cidade natal. Bom, para você do outro lado saber, a CCJ é a principal comissão do Senado Federal, da Câmara Federal, é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. É muito difícil presidi-la, por ela passam os principais projetos e dali já vão estes projetos para o plenário. Você tem que ser muito dura, independente, principalmente, corajosa, implacável. E nesses seus 2 anos na CCJ, que eu convivi, porque eu era membro titular seu, com o maior prazer, e nunca faltei a nenhuma sessão, você se lembra? E era o primeiro a chegar, né? Inclusive antes de você, ministra. É verdade, chegava lá e se inscrevia antes, assim. Era o primeiro para falar. Eu tinha um prazer. E dificilmente teremos uma outra gestão tão ética, tão justa, tão leal, tão preparada como a de Simone Tebet. O Brasil
saiba reconhecer que nós temos aqui em nosso meio uma mulher com essas qualidades raríssimas. Qual foi, ministra, e o Datena me chama de profeta, então, Datena, inveja aí então, eu vou fazer uma profecia, a futura presidente da República do Brasil. E eu falava isso na tribuna do Senado, não é a primeira vez que eu estou falando. Ministra, qual foi a sua grande vitória nessa comissão tão importante como a CCJ? Ótima pergunta, porque acho que a grande vitória foi o reconhecimento dos pares, dos colegas senadores, e depois vendo os vídeos, comentários até nas redes sociais, o reconhecimento que uma mulher é capaz de presidir uma comissão tão difícil, que fala de constitucionalidade de projetos, que trata de tudo, dos temas mais difíceis e complexos, aqueles mais fáceis. Termina hoje com o sentimento da mais profunda honra o meu mandato como primeira mulher presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em quase 200 anos de história do Senado Federal. Então, ao presidir e ter o reconhecimento dos senadores, eu falei, opa, abrimos também mais uma janela, mais uma porta para que mais mulheres pudessem estar na CCJ. Claro, nós tivemos muitos embates, ali nós votamos reformas, ali nós tivemos naquele momento de oposição em situação, na época o então juiz Sérgio Moro, depois que virou ministro, então você tem um embate, né? Você tem quem defendia, não estou entrando no mérito do colega, que inclusive agora é seu colega, mas teve aquele embate onde eu tinha que, de forma imparcial, sem juízo de valor, proteger uma pessoa que estava sendo convidada, né, para sentar ali e fazer esclarecimentos. Começou tenso, mas depois a situação foi se acalmando, porque é isso, é civilidade. Isso me permite, com a sua pergunta, dizer assim, o que o Brasil precisa é disso, de civilidade, de educação, de paz. Com diálogo a gente alcança tudo. Eu posso fazer oposição a você, você pode fazer oposição a mim, mas se a gente tiver a grandeza de saber dialogar, a gente avança nas pautas. Até para discordar, você não precisa desqualificar outra pessoa. Isso eu aprendi contigo. Claro. Então, eu acho que foi uma grande escola e espero ter deixado essa sementinha aí de um pouquinho de competência, de trabalho à frente dessa presidência da comissão. Naquele momento de ousadia sua, de mulher desafiadora, qual foi a sua maior dor quando disputou a presidência do Senado Federal? O que mais te decepcionou naquela sua disputa para a presidência do Senado, com tanta gente que queria te ver como mulher na presidência do Senado Federal, que seria, no caso, a presidência do Congresso Nacional? Cajuru está lembrando o primeiro momento em que eu fui convidada para ser candidata à presidência do Senado por colegas do partido. E, assim, acho que a maior dor aconteceu um pouco antes. Foi quando, assim, colegas meus e pessoas que, inclusive, estavam próximas do meu pai, que tinham todo um trabalho, falaram, não, meu voto é seu dentro da bancada. Eu disputei, na época, com o Renan Calheiros, dentro da bancada do partido, do MDB, e depois tivemos dois ou três votos que recuaram por outras questões, sem conversar comigo, podiam ter dito, olha, eu não vou mais votar em você, e ali eu fui derrotada dentro da bancada. Por isso que eu não pude ser a candidata dentro do Senado, da presidência do Senado, naquele momento fatídico em que o Senado deu uma demonstração muito ruim para o Brasil. Mas depois eu tive o privilégio de marcar uma posição e contar com o voto do Cajuru, contar com o voto de outros colegas, 21 votos, onde eu fui candidata à presidência do Senado, a primeira mulher candidata, sabendo que ia perder. Cajuru votou em mim sabendo que eu ia perder, claro. Mas nós tínhamos uma posição ali de discutir, era uma declaração de protesto contra as emendas secretas, né? E me posicionar como a primeira mulher candidata à presidência do Senado, porque, repito, não é porque é mulher, mas é porque a mulher está fazendo falta na política. Eu quero, ainda que de bengala, bem velhinha, bem enrugada, eu ainda quero ver uma mulher sentada na presidência do Senado e poder, assim, com muita emoção, dizer, eu abri de alguma forma caminho para que uma mulher pudesse estar ali. Só para dizer para vocês que quando a ministra aqui explicou a questão de gente que prometeu o voto para ela, no partido dela, no MDB, e depois mudou, isso acontece demais. Para você ter uma ideia, tem gente que assina a CPI para você, vai lá e negocia com alguém e depois pede para retirar a assinatura. Isso tem cabimento? Uma mulher dessa jamais fez isso na vida pública. E eu, graças a Deus, também não. Então, um sujeito que prometeu o voto para ela e depois muda, é muito difícil. Então, por isso que eu queria saber dela o que mais foi doloroso, e foi muito bom ouvir dela isso. E essa explicação dela
que para vocês, brasileiros e brasileiras, nossas únicas vossas excelências, é importante saber valorizar que tem muita gente boa na classe política, sem nenhuma dúvida. Nós voltamos já. Toda guerra deixa milhares de mutilados, cadeirantes. É muita dor, sabe? É dor demais, muita dor. Abalou demais, sabe? Eu chorei. Eu era um cara que andava muito. Eu tava aqui, passava um pouquinho, montava na moto, saía. Por causa da pressa dele, hoje eu tô aqui nessa situação, né? Amputado, por causa da imprudência, entendeu? Não deixe o trânsito virar uma guerra. Detran, Governo de Goiás. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Que isso? Ah, agora sim. Agora a BetSport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A BetSport esquenta o jogo mesmo. BetSport sempre esquenta o jogo. Podcast liberados no comando do consagrado Jorge Cajuru. Oferecimento BetSport, sempre esquenta o jogo. Voltamos com a penúltima parte do Podcast Liberados aqui em Brasília, no Ministério do Planejamento, com ela, ministra Simone Tebet, para mim, profeta, futura presidente da República deste país. E a gente terminou a primeira parte da melhor maneira possível. Eu queria que a Flávia Fagundes agora abrisse essa segunda parte para tanta coisa importante que ainda vamos ouvir. E na última parte, não perca, imagine com Simone Tebet o quadro Defina em uma palavra. Flávia? Ministra, o governo Lula criou pela primeira vez o Ministério das Mulheres. A senhora acredita que é uma grande conquista? Eu não tenho dúvida. Primeiro, a tristeza de ter que ter um Ministério das Mulheres. É sinal que, lamentavelmente, ainda há muito que se fazer pela mulher. Mas, assim, acho que tem 3 questões que são ser colocadas, né? A primeira é que o Brasil, que é um país tão avançado em tanta coisa, onde a mulher é a maioria no banco das universidades, né? É ainda um país que que tudo é comparação na vida. Quando você olha a média dos países do mundo, em que se refere a essa política que a gente chama de política de gênero, que é a política da mulher, sempre está lá embaixo. Então, são 3 questões muito graves. Uma delas, eu quero ser perguntada sobre isso. Se eu não for perguntada, eu vou falar da CPI do Cajuru. Claro. Né? Uma delas é essa mancha no Brasil, que não tem explicação pela grandiosidade que é o Brasil, e a gente conhecendo a alma dos homens, não dá para entender essa violência contra a mulher, esse feminicídio, né? As mulheres seriam espancadas, 1 em cada 3 mulheres sofre ou sofrerá algum tipo de violência na sua vida. O segundo ponto, então, assim, o Ministério da Mulher não é só para isso. Embora isso já seja muita coisa. O Ministério da Mulher é também para mostrar que as mulheres, embora sejam maioria nas universidades, estão nas salas de aula iguais aos homens, quando ela vai para o mercado de trabalho, né, ela é a primeira a ser mandada embora na crise, ela é a última a ser contratada quando a economia é aquecida, mas é mais grave, ela na mesma função, com o mesmo currículo, eu e Cajuru, com a mesma escolaridade, mesmo tempo de trabalho, provavelmente ele vai ganhar mais que eu. Sim. Se eu fosse uma mulher preta, ele ganharia até 40% mais do que eu. Então, também essa pauta da mulher, da ministra Cida, que é importante. E a terceira é que, para isso mudar, nós precisamos de mais mulheres na política. Então, também tem um trabalho nesse sentido de ajudar a estimular as mulheres e os partidos a colocarem mais mulheres, porque é a mulher que vai olhar para essa política relacionada à família, à criança, ao adolescente, ao idoso e à própria mulher com mais generosidade, com mais, eu não diria comprometimento, porque os homens são muito comprometidos, mas é com mais conhecimento de causa, porque só a mulher sabe das suas dores, né? Só a mulher sabe efetivamente como é que está a sua família. Então é isso, muito feliz com esse ministério. Bom, já que a Simone Tebet falou de CPI, eu queria dizer que nesses últimos dias, eu que sou normalmente detonado nas redes sociais pelo gado, né? E eu não tenho nenhuma dificuldade de me preocupar com isso, cada um tem a sua opinião, eu respeito. E o contrário do amor não é o ódio.
é a indiferença, é o desprezo. O esquecimento é a única vingança e o único perdão. Mas eu nunca vi tanto elogio essa semana, porque na tribuna, ministra Simone Tebet, as suas amigas Leila do Vôlei, a Soraya Tronic e a senadora Damares fizeram um cumprimento a mim, porque ficaram não aturdidas, mas surpresas que um homem foi o criador da primeira CPI da violência contra a mulher. O que eu queria saber de ti, Simone, ministra e futura presidente do país. Para você, o que nós precisamos focar nessa CPI, se você estivesse nela, que seria um privilégio tê-la, seria inclusive a relatora, na minha opinião, que é a função mais importante de uma CPI. A Damares fala, Caju, nós vamos entrar na causa, a palavra dela. E eu falo, nós temos que discutir a violência contra a mulher, o feminicídio. E eu entendo, não sei se a senhora concorda, eu não vou chamar de senhora, você é minha amiga e minha irmã. A mulher rica, quando ela é violentada, ela vira notícia. A mulher brasileira pobre, quando é violentada, ela fica calada, em silêncio ou morre. Então, o que você espera dessa CPI e o que você focaria de principal nela se estivesse? Bom, primeiro eu já quero adiantar para você, Cajuru, que só o fato de já ter uma CPI, que é um caso inédito, e a proposição ter sido feita por um homem já faz toda a diferença. E ela já tem resultado só por isso. Acho que o principal é que mesmo sem começar, sem terminar, durante o processo, a CPI já vai ter cumprido uma missão fundamental. Que é trazer o problema para o centro da política. Ou seja, vamos parar de esconder essa vergonha, essa mancha debaixo do tapete. E trazer os homens. Então, eu aproveitaria para pedir para você, traz todos os senadores que não são da comissão para ir comparecer, falar, fazer a defesa, para a gente estimular, mostrar que quem tem que defender essa causa não é só a mulher, é o pai, é o filho, é o companheiro, que os homens possam dar um basta a essa violência e esclarecer. Esse é o pedido da Leila fez na tribuna. Que bom. Então, já vê como estamos andando. Eu acho que esse é um ponto. Os homens participam. Isso. E só o fato de vocês ficarem 4 meses falando sobre o assunto, dando manchete, porque vai dar. Porque as jornalistas, é uma pauta que, como elas convivem no dia a dia, lá na ponta e vê a violência, elas acabam sempre procurando relatar. Então, este é um ponto. Acho que está certo, Damares, acho que nós temos que abordar a causa, mas acho fundamental também no encaminhamento, na conclusão da CPI, deixar ali claro quais são as medidas práticas que a gente pode fazer para diminuir a violência. E uma delas, e isso não sou eu que falo, isso a gente analisa tudo, é o seguinte, você falou das mulheres ricas. Por que a mulher rica às vezes até morre menos? Não é porque o homem rico bate menos ou mata menos, não. É porque a violência contra a mulher, ela não começa com tiro. Ela começa com tapa na cara, ou ela começa com xingamento, ela começa com um aperto no braço que deixa a roxa a ponto de quase deixar, muitas vezes, imobilizada. E depois ela vai para o espancamento, às vezes para o estupro, para esse tipo de violência, a ameaça de morte até a morte. Aí você fala, mas peraí, se a mulher sabe disso, por que ela não sai de casa? Normalmente a mulher que tem dinheiro sai de casa porque ela tem condição econômica. A mulher mais humilde, ela fala assim, eu prefiro apanhar a morar debaixo da ponte com os meus filhos, não por mim, mas pela saúde física e mental dos meus filhos. Então ela apanha calada mais tempo. Então a violência vai escalando a ponto dela ser mais violentada e muitas vezes mais morta. Repito, não é o homem humilde que bate mais ou que espanca ou que mata. Homem independente da condição social, A maioria, graças a Deus, não, mas grande parte é muito violenta em relação à mulher. Então, qual seria a saída? Uma das saídas, e a gente luta muito por isso, é garantir autonomia econômica para a mulher. Aí passa pela igualdade de salários entre homens e mulheres na iniciativa privada, qualificar essa mulher para o mercado de trabalho e dar emprego para essa mulher, para que ela possa romper esse ciclo de violência. Então, eu acredito que esse tema, se pudesse ser tratado na CPI e a partir daí, inclusive no próprio orçamento brasileiro, colocar mais recursos, porque é o Congresso que tira ou coloca o recurso do orçamento, envolvendo o Sistema S, envolvendo outros setores e federações, eu acho que seria assim, você já vai entrar para a história
das CPIs no Brasil, vai entrar para a história fazendo a diferença na vida, não da mulher, fazendo a diferença na vida das famílias brasileiras. Nós enviamos para todos os senadores e deputados federais o link do programa, graças a Deus com uma audiência extraordinária dentro do Congresso Nacional. Imagine que todas as senadoras e todos os senadores vão ver tudo o que acabou de falar a Simone Tebet, que serve como pauta para as nossas sessões e reuniões que começarão nos próximos dias. De mulher para mulher, Flavinha. Ministra, um amigo meu me pediu para eu fazer a seguinte pergunta para a senhora. Aliás, ele fez uma afirmação. Ele me disse, por que mulher não vota em mulher? Eu gostaria que a senhora me respondesse se isso é uma verdade. Já foi, Flávia. Já foi. E que bom que você faz essa pergunta. Eu faço política há muito tempo, né? Aliás, assim, eu não sei, já que estamos falando aí de vida pessoal, também contar uma história assim, quando a política entrou na minha vida. Eu tinha 5 anos de idade, meu pai virou prefeito da minha cidade natal, uma cidade do interior que até mais ou menos é próxima, quase que faz divisa com Goiás, ali perto de Cacilândia, que faz divisa com Goiás. E eu me lembro que eu estudava em escola pública, escola estadual Afonso Pena, e meu pai me chamou um dia à noite para ir, entramos num carro, e era tudo muito longe, parecia que eu estava indo para uma chácara, porque não tinha asfalto, era um bairro chamado bairro Guanabara da minha cidade, que depois eu tive a alegria como prefeita asfaltar, eu asfaltei todo o bairro. E tinha ali um poste de madeira, e todo mundo começou a fazer uma contagem regressiva, 10, 9, 8, 7, e da escuridão se fez a luz. E ali eu reconheci alguns coleguinhas da escola, e eu comecei a entender o Brasil tão desigual que nós tínhamos naquele momento, porque enquanto eu tinha geladeira, e portanto eu podia beber água fresca, ter um iogurte para tomar, uma fruta, né? Os meus coleguinhas estudavam à luz de lâmpada, de vela. E ali eu comecei a ver como a política pode fazer a diferença na vida das pessoas. Mas era um momento, né, o regime de exceção, nós saímos desse momento de ditadura, podemos falar assim, basicamente 88 com a Constituição, foi antes disso um pouco, mas a gente poder falar assim que implantação, né, implementamos mesmo as condições de garantir cidadania para o povo com a Constituição de 88, e eu ali nessa época tinha 18 anos, eu adorava fazer política de bastidores, eu nunca quis mandato eletivo, eu achava que o meu papel era arrumando som, juntando santinho e pacotinho de santinho, e eu via assim a dificuldade das mulheres serem candidatas, e não era só porque os partidos colocavam um pouco de dinheiro na mão delas e dividia mais para os homens, é porque a mulher não votava em mulher, porque a mulher não se enxergava nessa posição de empoderada, porque a mulher lá da década de 80 sempre foi criada para ser dona de casa, seu papel é dentro de casa, porque era uma forma também de não querer que a mulher também mostrasse o seu potencial. Então a mulher se submetia a isso, aceitava isso, não tinha um senso crítico. Isso foi mudando quando a mulher começou a ir mais para as escolas, para as universidades, a democracia permite que a gente possa estar aqui no programa falando o que quiser, e a mulher começou a falar, opa, peraí, se qualquer uma pode. E essa eleição última, Flávia, que eu fui candidata à presidência da República, eu não preciso fazer pesquisa, porque assim, onde eu vou, se eu estou indo no aeroporto ou num supermercado, se eu estou andando e as pessoas me abordam, 8 em cada 10 votos que eu tive, sem medo de errar, 8 em cada 10 foram de mulheres. Se um desses que estão aqui nos gravando, né, aqui, falar assim, posso tirar uma foto com você? Ele não vai falar que a foto é para ele, sabe? Ele vai falar assim, é que a minha mãe votou em você, ou minha irmã gosta muito, a minha filha de 9 anos falou que queria votar em você. Então, assim, é impressionante isso, é de pessoas que votaram no Lula, de pessoas que votaram em Bolsonaro, é muito interessante como 80% do meu voto foi feminino. Talvez as mulheres se sentiram representadas, falaram, e hoje reconhecem que uma mulher puxa a outra. Você, né, como apresentadora, puxa outras jovens que também querem ou ser jornalistas ou apresentadoras e tudo mais. Eu, como política, também acabo estimulando outras mulheres. Então, esse ditado a gente já pode jogar no lixo, que era verdadeiro realmente. Hoje, ele, pelo menos no meu caso, eu percebi que não vale mais. Eu tenho a mesma opinião da Simone Tebet. Ministra do Planejamento, seu companheiro de governo Lula e seu admirador profundo, meu amigo Fernando Haddad, que é o ministro da Economia, respondeu para mim assim, eu falei, qual foi o maior ensinamento do seu pai? Ele falou, Cajuru, meu pai dizia assim para mim, meu filho, você só precisa de uma coisa na vida. Ele falou o quê? 3 refeições,
Você teve o privilégio de ser filha de Rames Tebet. Qual foi o maior ensinamento dele para ti? Saber enfrentar as derrotas com a mesma coragem que as vitórias. E que na vida a gente não tem nunca que escolher o lado fácil, mas o lado certo da história. Esse foi o maior ensinamento que meu pai me deu. Mas eu preciso dizer que a pessoa que eu sou, né, e nós somos fruto do meio, inclusive na política, né, eu devo, obviamente, a toda essa imagem pública de lisura, de ética, de trabalho, de amor ao país do meu pai, mas assim, o meu lado humano, o lado que me toca, que me faz ter empatia, que me faz ser solidária, que me faz me colocar no lugar das pessoas que estão em sofrimento, eu devo à minha mãe, porque eu sempre estudei em escolas religiosas, seja católica, eu sou católica, seja no ensino fundamental como no ensino médio, depois de ter saído da escola estadual, mas a minha mãe é muito religiosa, daquela assim que ajoelha para pedir por milagre. E tem uma passagem que um dia eu conto para você num outro programa, que a oração e a fé dela fizeram meu pai sair de uma mesa de cirurgia que o médico falou não tem chance de sair, 5, 6% de sair com vida. Devota de Nossa Senhora Aparecida? Ela é devota de Nossa Senhora Auxiliadora. Meu marido é de Nossa Senhora Aparecida, eu também mais por conta dele, que minha mãe não escute, mas eu sou mais de Nossa Senhora Aparecida também. A gente quando pode vai até o santuário. Mas a minha mãe a minha mãe contava sempre uma passagem bíblica que eu acho que é interessante, que no final diz o seguinte: Deus, no dia do juízo do final, o dia que nós nos encontrarmos com Ele, vai pedir para que a gente abra as nossas mãos e ver o que a gente fez com o talento que Ele nos deu. Né? Todos nós temos um talento, todos nós temos um dom para alguma coisa, para tocar o outro ser humano. Né? Às vezes é o dom da oratória, às vezes é o dom do trabalho, não interessa. Construir uma casa é um dom, né? Ser jornalista é um dom, enfim. E ele vai perguntar o que você fez com o talento e ele vai cobrar na justa medida da proporção do talento que ele deu. E eu sempre passo para minhas duas Marias, eu falo assim, o único legado, Maria Fernanda e Maria Eduarda, o único legado que eu gostaria que elas levassem para a vida toda, quando eu me for, eu sempre digo isso para elas, assim, minhas filhas, eu sei que vocês são felizes, graças a Deus, tem seus momentos de infelicidade, é óbvio, mas assim, ninguém é feliz vendo a infelicidade alheia. Não é possível a gente ser feliz vendo tanta miséria, tantas pessoas morando na rua, então, assim, é isso que eu procuro ensinar para as minhas filhas. Eu falo que eu sou o que sou graças aos ensinamentos que meu pai e minha mãe me passaram durante toda a minha vida. Você me fez lembrar, amiga, irmã, e diferenciada em todo sentido, Simone Tebet, o que eu já falei numa entrevista para o Jô Soares, que se eu pudesse conversar com Deus um dia, eu iria perguntar para ele o seguinte: Deus, o Senhor criou tudo, o Senhor é maravilhoso, mas por que tanta diferença entre as pessoas? Por que pessoas ficam a vida inteira com dificuldade e outras que fazem coisas erradas ficam a vida inteira e deixam gerações milionárias? Mas isso é se eu tiver esse encontro com Deus, sem querer questioná-lo de forma alguma. Nós aqui em Brasília, no Ministério do Planejamento. Saibam que este programa está à sua disposição em Instagram, em Facebook, @Senador Cajuru, TV Goiânia, no canal @Cajuru Oficial do YouTube, no canal da TV Goiânia no YouTube, como a Flávia disse, para a gente entrar com o último intervalo e o mais rápido da televisão brasileira, para quem está no YouTube. Não se esqueça de dar seu like e compartilhar esse vídeo para que ele chegue em mais lugares. Por fineza, é o nosso pedido e voltamos já. Toda guerra deixa milhares de mutilados, cadeirantes. É muita dor, sabe? É dor demais, muita dor. Abalou demais, sabe? Eu chorei. Eu era um cara que andava muito. Eu tava aqui, passava um pouquinho, montava na moto, saía. Por causa da pressa dele, hoje eu tô aqui nessa situação, né? Amputado, por causa da imprudência, entendeu? Não deixe o trânsito virar uma guerra. Detran, Governo de Goiás. Macaé, jogo estranho, jogo chato. Pô, nem fala, Diego. O jogo tá horrível. Que isso? Agora sim. Agora a BetSport cantou. Qual é o problema de vocês, hein? Ah, tá, gente. A BetSport esquenta o jogo mesmo.
Bet Esporte, sempre esquenta o jogo. Pode cá, liberados no comando do consagrado Jorge Cajuru. Oferecimento, Bet Esportes, sempre esquenta o jogo. Voltamos, infelizmente, para a última parte do Pode cá, Liberados, um talk show de entrevistas diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira pelo canal 69 da Sky e também em 20 estados brasileiros por TVs abertas, em Goiás, TV Goiânia, canal 11, TV aberta, nos canais do YouTube, @Senador Cajuru, TV Goiânia, Instagram, Facebook e todas as nossas plataformas digitais. Muito obrigado pelo like, por estar compartilhando com todas essas pessoas. É essa nossa melhor entrevista até hoje, sem nenhuma comparação com essa mulher inigualável que é Simone Tebet na vida pública e também no seu dia a dia como mãe, como esposa e principalmente o que acabou de falar no bloco anterior sobre seus pais. Flávia Fagundes. Ministra, recentemente foi aprovada a lei da igualdade salarial entre homens e mulheres. A senhora acredita que ela será devidamente cumprida? Sim, e quero até aproveitar para contar para você que essa foi um compromisso que o presidente Lula fez comigo quando eu fui apoiá-lo no segundo turno e que ele cumpriu já no primeiro ano do mandato dele. Quando acabou o primeiro turno, estava uma disputa muito acirrada, o presidente foi falar comigo, pediu apoio. Quero dizer para vocês assim que eu não deixei nem o presidente Lula falar, acho que ele está tão acostumado com negociação, mas essa ele não esperava. Falei, presidente, antes de eu falar qualquer coisa, meu manifesto está pronto. Né? Eu já estou aqui para declarar apoio para o senhor, eu não quero cargo, não quero nada. Eu me lembro. E não quero nem ministério. Meu manifesto estava escrito assim, a primeira coisa ele colocou a mão assim e falou assim, olha minha filha, eu aprendi na política que a gente não diz mais do que precisa dizer, porque depois, para desdizer, se você for convidada para... Mas eu não quero, presidente, eu preciso dar legitimidade para o meu apoio, que é incondicional. Ele falou, mas mesmo assim, não escreve não. Aí eu, de última hora, eu acabei tirando ali e acabei aceitando o ministério, porque houve uma decisão compartilhada com meu marido, que também um dia eu conto isso. E no livro que eu estou escrevendo para as meninas, para as mulheres brasileiras, um livro muito singelo, sem fins lucrativos, que provavelmente maio, junho eu vou estar lançando, eu falo um pouquinho disso. Então, eu falei, só que eu gostaria que você, assim, se pudesse, presidente, pudesse incorporar projetos meus que eu acho muito relevantes. E eu quero citar dois. O primeiro foi o Pé de Meia, que era a poupança jovem. Eu sou professora de universidade e assim, o que mais dói meu coração como mãe é ver os jovens fazer o Fundamental 1, 2, chegar no ensino médio, ter que parar para ajudar em casa. E aí ele nem estuda, às vezes, porque ele não consegue, ele não estuda, e às vezes um trabalho e vive de bico. Então, eu falei, vamos pagar uma bolsa, uma poupança e uma mesada todo mês, uma poupança para juntar 3 anos, para ele ser estimulado a estudar e concluir o ensino médio, porque é uma quantidade imensa. Mais de 25% dos nossos jovens que entraram no ensino médio saem antes para poder trabalhar. Então, eu espero que isso já também acabou de virar um programa, virar lei e já é uma realidade. E o outro foi a igualdade salarial entre homens e mulheres. Qual é a diferença? Por que agora eu tenho esperança, Flávia, é a sua pergunta? Eu tenho esperança de que isso aí vai se tornar concreto, porque agora o presidente está regulamentando, inclusive com punição para as empresas que não cumprirem isso. Vai ter a fiscalização do Ministério do Trabalho e vai ter punição. E isso gira a economia de tal forma. Esse dinheiro volta para a indústria, esse dinheiro volta para o comércio, por uma única razão, e eu encerro por aqui. Nós estamos falando de pessoas assalariadas, mulheres que ganham 1, 2, 3 salários mínimos. Você acha que ela tem dinheiro para guardar na poupança? Claro que não. Onde que ela coloca esse dinheiro? Mesmo que primeiro ela coloca comida na mesa, depois ela paga a conta, né? Compra material escolar. E quando sobra, ainda que ela vai comprar um batom, porque é mais do que merecido, ela vai gastar aí no comércio, e que vai girar a economia, que vai fazer contratar mais gente. Então, não é um processo rápido, né? Não vai ser da noite para o dia, mas nesses próximos anos, nós vamos ver paulatinamente empresários, comerciantes cumprindo mais essa lei. Ministra, tem uma curiosidade que muita gente do Brasil tem. Convivendo com o presidente Lula, qual foi um momento assim que você teve uma grande surpresa, que você de repente não conhecia entre as qualidades dele anteriormente? Boa, Cajuru, porque você me fez uma pergunta lá atrás, falando assim, qual que foi a sua maior decepção dentro do Senado, e eu falei para você dos homens que não respeitam as mulheres a ponto de interditar a nossa fala o tempo todo. Imagina, um presidente que já foi presidente uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Ele ter a capacidade de ouvir.
É uma coisa impressionante. Homens e mulheres, assim. A gente participa das reuniões, às vezes precisa ser reuniões duras, complexas sobre economia. Ele só dá a opinião dele depois de ouvir todo mundo. E ele não interdita a palavra. Se eu vou falar 1 minuto, se eu for falar 5 minutos, ou se eu tiver 10 minutos para defender aquilo que estou acreditando, claro que todos nós respeitamos o tempo de um presidente, né? Procuramos ser concisos. Mas eu nunca vi o presidente interromper uma mulher ou interromper um ministro, assim, ele escuta. Essa capacidade de ouvir, ele fica assim, né? Essa capacidade de ouvir, eu falo assim, gente, eu tenho que também aprender para poder ser menos, que eu sou assim, dedo na tomada, eu fico ligada em 220, e eu fico muito agitada para ganhar tempo, fazer as coisas, né? Eu falo, gente, eu também preciso ter a capacidade, a humildade de reconhecer de que eu preciso ouvir mais. Nos debates presidenciais, para você, qual foi o grande momento seu, aquele momento de inspiração que o Brasil inteiro passou a te ver de forma totalmente diferente e especialmente no que tange a admiração? Não é? Primeiro que assim, foi interessante, a gente teve poucos debates, teve só 2, e é impressionante como as pessoas me param na rua lembrando de momentos do debate. Parecia um fla-flu. Outro dia eu fui fazer a minha mão, fazer a minha unha, né? E a moça que me atende, com toda a generosidade, ela falava assim, a gente ficava lá, parecia final de Copa do Mundo, todo mundo sentava para assistir. Mas cada um tem a percepção. Agora, é muito recorrente. No primeiro debate, e eu nem lembro quando eu falei isso, assim, porque o ex-presidente deixava qualquer um fora do sério, falava coisas fora do microfone, e eu estava do lado dele, me incomodando. Ele tinha feito uma desfeita com uma jornalista, e ele tinha falado um monte de besteira antes, eu tinha feito a pergunta. Quando eu vi, ele foi muito grosso comigo, eu falei assim, eu quero dizer que eu não tenho medo de você. Então, eu acho que isso deu uma demonstração também para as mulheres, que as mulheres não precisam ter medo de ninguém, né? Seja presidente da República ou não. Não foi intencional, saiu do coração, né? Porque é o que eu não tinha medo mesmo dele. E no último debate, e isso me deixou muito indignada, porque também mostra a incapacidade do ex-presidente reconhecer os valores. Aliás, era uma candidata à presidência da República, tinha que respeitar como tal. Ao invés de ele fazer perguntas sobre o Brasil, do Brasil que nós queremos, claro, o que eu ia fazer como propostas, ele tentou puxar um episódio que envolvia o PT, lá de um município do estado de São Paulo, questionando a morte de um prefeito e dizendo assim, você também acredita que o presidente Lula tem culpa nisso, não sei o quê, imputando, inclusive, ao presidente Lula um crime em relação a... Celso em Santo André. Isso. E aí eu virei para ele e falei assim, olha, deve ter alguma coisa errada. Eu quero que estou aqui para discutir o Brasil. Se você tem essa pergunta tem que ser feita para o candidato que está aqui. Não é para mim, eu quero falar de Brasil. Eu fiquei indignada com aquilo. Não sei se é porque eu era mulher ou não, mas eu sei, ele não estava preocupado em discutir o Brasil. Porque não pergunta para o candidato Lula sobre esse assunto. E vamos tratar do Brasil, vamos tratar dos reais problemas, vamos tratar do problema da fome que Vossa Excelência, como presidente da República, diz que não tem. Afinal, ele está acusando o candidato Lula e de seu partido de um crime, mas não faz, talvez por covardia, talvez porque não tenha coragem, ou talvez exatamente porque não queira resolver quais são as propostas que ele tem para resolver os problemas graves dos próximos 4 anos do governo. E ele acabou mordendo a isca porque assim, ele não se conformou, na réplica dele ele foi e voltou a falar, falou, olha, eu quero me desculpa, mas o senhor é um covarde. Então, porque assim... O Brasil, nós estávamos no mapa da fome, acabado de sair de uma pandemia, as pessoas desempregadas, pessoas doentes, e ele vindo com uma questão dessa. Então, acho que foram 2 momentos que eu sou movida à indignação. Então, assim, eu sei ser educada, eu sou educada com todo mundo, mas, assim, o meu amor pelo Brasil e pelo que eu acho que é certo, e a gente está com pressa, o Brasil tem pressa, ele está acima de qualquer outra coisa. Então, quando eu vi, eu já tinha falado, uma hora lá dizendo que não tinha medo dele, a outra hora dizendo que ele era covarde, mas enfim, eu sei que vai ter um monte de hates aí, de hates aí a partir disso, mas o episódio aconteceu, está lá para quem quiser ver, quer dizer, não é, cada um deve ter o seu juízo de valor, mas que ele podia estar falando de Brasil ou estar tendo a coragem de perguntar, achei que foi uma covardia mesmo e me fez perder tempo, fez o Brasil perder tempo, né, num programa lá de grande audiência, foi o último debate, o debate sempre tem uma grande audiência, mas é isso. Bom, já que você falou de besteiras, nas eleições todas, Simone Tebet, futura presidente do Brasil, se Deus quiser, qual foi a maior besteira que você ouviu de propostas presidenciais?
São tantas, né? E ao mesmo tempo, em alguns momentos, temos poucas, né? Assim, eu acho que o que mais me incomodou não foram nem algumas propostas equivocadas ou malucas, mas foi a falta de capacidade de um presidente que estava 4 anos no poder e, portanto, deu tempo de aprender, porque ninguém nasce sabendo. Claro. Eu mesmo, cada dia aqui é um aprendizado. Levei 1 ano para poder chegar onde cheguei aqui agora, esse ano, e estar firme, assim, me sentindo preparada dentro do Ministério do Planejamento e Orçamento. Mas ele teve 4 anos. Assim, o que me espantou é que não tinha um momento em que ele apresentou uma proposta inteligente para o Brasil, uma proposta inovadora, uma proposta que falasse assim dos grandes gargalos, mazelas e miséria do Brasil. Então essa falta de propostas foi mais indignante do que, assim, foi mais espantoso do que propriamente algumas propostas equivocadas. Agora, a indignação de propostas, ela aconteceu nos 4 anos de governo com aquelas medidas lá, seja na área ambiental, colocando o agronegócio contra o meio ambiente. Quando não é isso, eu sou do agronegócio, não tenho vergonha de dizer que sou do agronegócio, mas sempre defendi a questão ambiental, porque sem chuva eu não planto, eu não colho, não coloco comida na mesa, não exporto. A agricultura familiar não consegue produzir o feijão e colocar na mesa do povo brasileiro. Então não era essa coisa de conseguir dividir o Brasil ainda mais em pautas que não são divisíveis. Elas se unem, não há agronegócio sem meio ambiente. E eu sei que eu estou falando para um estado como o meu, que é do agronegócio. O agronegócio salvou e salva o Brasil. O agronegócio gera emprego, gera renda, aquece o comércio no interior, né? E com isso liga a chave ou liga o botão da indústria que tem que ligar a máquina para elaborar, semi-elaborar e elaborar esse produto. Mas o agronegócio acaba ficando até como vilão por conta de uma fala dessa. Então, eu acho que é muito mais por pauta dele nos 4 anos de governo, equivocadas me incomodaram mais do que as pautas equivocadas apresentadas nas poucas propostas que eu vi nos debates. Uma coisa boa, você se emociona com atitudes. Antes de chegarmos aqui no Ministério do Planejamento, você nos contou de 2 pessoas que estavam ali na recepção, que fizeram o quê na mão? Pois é, logo eu que tenho medo de agulha, eu não tenho tatuagem, não é por outra coisa, é porque eu não tenho medo de injeção, viu? Tomo todas as vacinas, quero dizer que injeção não é um problema, mas saber, só de ouvir aquele barulhinho, e quem é tatuado, eu falo assim, você tem que ter muita coragem. E eu aqui, rapidamente, um dia eu cheguei aqui, o ano passado, 3 meninas, 3 jovens, pediram para eu pegar um papel e escrever lá número 3, e 3 letras específicas terminando com S. E eu escrevi, não sabia para que era aquilo. Aí eu falei, mas para que? Ela falou assim, você vai saber. Não tinha sentido, as letras não faziam sentido para mim. Ela vai saber. Passados alguns meses, essas meninas voltam e mostram tatuado na mão o número 3, porque eram 3 amigas, e o S no final, que era de símbolo a minha letra inicial do meu nome, de Simone, dizendo o seguinte: você nos uniu, nós somos hoje melhores amigas, nós gostamos de política, nós voltamos a acreditar em política, voltamos a sonhar, a ter esperança com a sua candidatura. E assim, hoje, por coincidência, elas vieram para cá, porque vieram me trazer uma Nossa Senhora Aparecida. Elas vieram, que elas sabem que depois, se vocês quiserem olhar, eu tenho ali as minhas bonequinhas que eu recebo dessas jovens, né? E fico muito feliz, assim, não pela tatuagem. Eu falei, mas como que vocês querem? Faz uma tatuagem? Não tem sentido, mas assim, eu fico feliz de ter tocado o coração dessas meninas. O Brasil precisa voltar a ter esperança, o Brasil precisa voltar a sonhar, né? E não é sonho para o futuro, é sonho para o presente. Fala assim, eu acredito para hoje que as coisas vão acontecer. Estão lentas, estão demoradas, podia ser melhor, é verdade. Mas isso não significa que porque não é do jeito que a gente quer, ou não é com a celeridade e rapidez que a gente quer, que a gente vai abandonar, senão as coisas ficam piores. Então, ver essa juventude se inspirando, especialmente as meninas, me dá um conforto no coração, assim, é aquilo que nós falamos, momentos difíceis a gente se apega a essas singelas, mas belíssimas homenagens que a gente recebe. E as guarda, né? Bom, você falou de esperança, e eu vou escrever agora o meu 5º livro, que vai ser Perfume de Homem, poesias e poemas e frases. Eu vou começar com uma frase, eu sou prazerosamente frasista, sobre esperança. Um homem vem e diz, pronto, perdi a esperança. Deus vem e responde, pronto, perdi um homem. Já que você falou de esperança. Né? Porque quando você perde a esperança,
né? É o fim realmente. Bem, chegou o momento e nosso Boni da televisão, hoje o programa vai estourar um pouco, né? Aqui merece, né? Concorda comigo ou não? Hã? Sabia que você ia concordar. Mas chegou o momento imperdível do Defina em uma palavra. Mulher. Impossível em uma palavra. Amor e coragem. Pai. Exemplo. Presidente Lula. Democracia. Ex-presidente Bolsonaro. O oposto. O oposto. Fernando Haddad. Parceiro. Parceiro? É. Brasil. É tanto amor por esse país. Brasil, eu diria que é o futuro. E agora, Simone Tebet em uma palavra. Eu deixo para vocês. Essa foi uma surpresa mesmo. Eu pensei que ela ia definir. Essa foi uma surpresa mesmo, uma surpresa muito boa, por sinal. Olha, uma coisa que você talvez, além da sua família, só tenha falado comigo, que pela primeira vez eu vou revelar aqui. Antes de ser escolhida ministra do governo Lula, depois das eleições, em que ela foi a grande revelação e o grande acontecimento da eleição presidencial em 2018, ela chegou para mim, a senadora Simone Tebet, em nossos jantares semanais com Leila do Vôlei, com Soraya Tronic, com Álvaro Dias, Oreovisto Guimarães, mas para mim ela disse: Cajuru, eu estou em dúvida se eu vou aceitar ministério. Falei, por quê? Porque eu penso de repente em ir para São Paulo, morar em São Paulo e começar a preparar a minha campanha para a próxima eleição presidencial e trabalhar e viver mais o país e conhecer mais o Brasil. O que te fez mudar de opinião, aceitar ministério e o que você pensa a partir de 2026 na sua vida pública, onde sem nenhuma dúvida o Brasil sabe que você tem tudo para chegar à presidência da República? Você só poupou uma parte dessa conversa, porque na realidade, assim, o São Paulo é porque minhas filhas estão morando lá, porque meu coração é de Mato Grosso do Sul. Eu falava, vou passar um ano em São Paulo para ficar próxima das minhas filhas. Eu estava pronta para voltar para casa quando fui candidata à presidência da República, sabia que a chance era 0,001% diante da polarização. Mas eu recebi o convite do presidente Lula, com várias propostas. Quando foi dia 23 de dezembro, ele teve uma conversa comigo dentro de um avião, né, onde ele me entregou um envelope sobre o ministério. Eu queria devolver para o presidente, eu abri e falei, presidente, não tem sentido eu estar na sua equipe econômica, eu penso um pouco diferente. Eu tenho muita sinergia na pauta social e tal, mas, né? E ele falou, vai passar o Natal, descansa, pensa, depois você responde. E quando meu marido me deixou na volta no aeroporto para eu pegar o avião de carreira, e eu falei para meu marido, eu estou voltando para casa, ele me fez um comentário que foi decisivo, aliado a uma mensagem que eu me lembro do meu pai. Ele falou, Simone, você ficou em terceiro lugar, o Ciro não se posicionou, a eleição foi um empate técnico. Sim. Você acha que o seu compromisso e responsabilidade com o Brasil terminou? Claro que... E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, ele balançou comigo. E aí eu me lembrei de uma frase do meu pai, que viveu o período de ditadura e depois de democracia, foi ministro de Fernando Henrique Cardoso por um tempo pequeno. Ele falou assim, minha filha, a gente para um presidente democraticamente eleito, a gente nunca diz não, a não ser quando o pedido não seja republicano, ou seja, seja um pedido desonesto. Então, assim, diante de uma situação como essa, o presidente eleito democraticamente e fazendo um convite, eu falei, eu vou ficar. Aluguei por um ano só meu apartamento, porque eu não sabia se ia ficar ou não, mas fui tão bem acolhida dentro do governo, estou procurando dar o meu melhor pelo Brasil, que agora eu já renovei o contrato por mais um ano. Bom, já que ela falou do marido e maridão, por sinal, um homem admirável, raríssimo, o Eduardo, também um pai exemplar, e já que ele permite que o Cajuru seja o único homem a fazer poemas para sua amada esposa Simone Tebet, eu vou encerrar com um poema para ti. Se teu sonho for maior que ti, alonga tuas asas, esgarça os teus medos, amplia o teu mundo, dimensiona o infinito e parte em busca da estrela. Voa alto, voa longe, voa livre, voa Simone Tebet. Muito obrigada, Cajuru.
Obrigada, querido amigo. Obrigada, Flávia. Ministra, a senhora Foi um realmente prazer, é uma inspiração. A BBC tinha razão. Ah, pelo seu imagina, tempo, viu? E por isso, essa foi entrevista muito bom. maravilhosa. Foi muito bom, me senti muito à vontade. Muito obrigado mesmo. Simone Tebet, a ministra do Planejamento, certamente a futura presidente da República deste país e todas as suas qualidades. E para você também um poema. Meu coração diz o que eu preciso. Basta o seu sorriso que eu serei feliz. O mundo inteiro acaba de ver mais uma edição exclusiva do Pode Cá Liberados pela TV Meio. A reprise é na próxima quarta-feira, dia 19, às 11h45 da noite.